Um pescador de homens, se perseverares será Cefas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás ao mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João, ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que lhe traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares será Cefas pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Bom, primeiramente, muita alegria. Boa tarde, bem-vindo ao nosso movimento Setembro Amarelo do Santo Espírito ao Nosso Lar. Mais um ano, a gente se propõe a falar desse tema que ainda é tabu entre as pessoas, que ainda causa muita dor entre as famílias, e a gente está
fazendo esse trabalho todo ano para relembrar, valorizar, exaltar a vida de todas as formas. Então eu vou dar início fazendo uma canção que todos sabem e todos vão cantar comigo. Aos Pés do Monte. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. 1, 2, 3. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Agora eu gostaria de convidar nosso expositor, facilitador, vai abordar o tema sobre a valorização da vida e parabenizar ele mais um ano. Gilberto Santana, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Vou tirar a máscara aqui para ficar mais confortável e para não comprometer o áudio de quem nos ouvir pela internet, né? Que aqui a dicção do gordinho rouco já é um problema, né? E com a máscara. Mas quero dizer para vocês que estão nos assistindo aí
que nós estamos tomando aqui todos os cuidados. Quero parabenizar o centro, encontrei o álcool na entrada, distanciamento, todo mundo usando máscara. E essa é uma prova coletiva, um acontecimento espiritual. Antes de ser qualquer outra coisa, a pandemia é parte dos instrumentos transformadores do mundo de provas e expiação, no mundo de regeneração. É uma advertência para a nossa humanidade, um ajuste. Como alguém que conduz uma carga e na trajetória a carga começa a entortar para um lado ou para o outro, comprometendo o caminhão, e é prudente que o caminhoneiro pare e dê um ajuste na carga, puxa as cordinhas, ajeita a lona e ali cai 1 ou 2 pacotes, 1 ou 2 melões, alguma coisa acontece, mas o compromisso dele é de levar aquela carga até o destino final. Assim a doutrina espírita saúda a todas, a todos que estão alcançando pela audição nossas palavras, que nós estamos aqui hoje para celebrar a vida. A doutrina espírita nasce no dia 18 de abril de 1857, nasce na Cidade das Luzes como consequência do período pós-revolucionário iluminista, onde a razão enfrentava os dogmas e estabelecia um diálogo pela primeira vez da espiritualidade com a ciência. Nasceu uma doutrina diferente de tudo e de todos que a humanidade tinha percebido, convivido, experienciado. Nasce uma doutrina de comprovação científica, desdobramentos filosóficos e consequência moral. A doutrina espírita é tríplice, como tríplice é o universo. Deus, a sua obra e a espiritualidade. Como tríplice é o ser humano, espírito, perispírito e corpo físico. Como tríplice é a unidade fundamental da matéria, o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Como tríplice é a unidade fundamental do ser vivo, a célula, plasma, citoplasma e núcleo. Assim nós queremos conversar com você sobre a nossa compreensão da vida no mês em que todo o Brasil, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que lidam com relações afetivas, com cuidados, precisa estar atento a esse conhecimento. Não que esse dia que o espírito preexiste e sobrevive à morte do corpo físico. O espírito é esse que anima o corpo, assim como o mergulhador precisa de um escafandro para explorar as profundezas do oceano. O espírito precisa do corpo físico como meio material para interagir nesse planeta de provas e expiações, que nos oferece esses elementos pelos quais o nosso aparelho sensório, o corpo físico, se comunica, é impactado e impacta nele. Mas isso é muito frio à luz da razão dizermos isso. Nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que um complexo, um amontoado, um sistema nervoso, um esqueleto, um conjunto de células, um conjunto de órgãos e organismos que se comunicam e faz o corpo pulsar. Nós somos um complexo humano. E quando Deus nos criou simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Ocorre que nas experiências de vida, nós nos deparamos com um conjunto de dificuldades, que para não chamar de dificuldades, nós chamamos de desafios, que é muito bom quando vencemos e nós nos orgulhamos disso e nos apresentamos como campeões, experientes, pessoas que venceram desafios. Mas o ser humano é, por excelência, frágil. Ele é frágil porque antes de ser qualquer coisa, ele é criatura. Ele não é criador. Deus nos criou simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Então aquilo que nós compreendemos, sabemos, divisamos, entendemos com a nossa inteligência é tão somente a aquisição intelectual do que nos é permitido no nosso estágio moral em que vivenciamos. Até para explicar quem somos, precisamos estudar mais, evoluir mais. Até para compreender Deus, essa força onipresente, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, nós precisamos também estudar mais, compreender mais essa relação do homem criatura com Deus Criador. O que percorre nesse período é que o homem, ao fazer suas realizações, vai rotulando-as, atribuindo-as como conquista sua.
E aos poucos, percebendo ou não, ele vai se desconectando de Deus. E essa ausência de Deus é um vazio que nenhuma outra força na natureza, nenhuma outra força do que nós conhecemos preenche como preenche Deus. Porque Deus está em nós, nós estamos nele. Deus é o todo no tudo e é o tudo no todo, é todo presente. Ao tentar desconectar disso, o homem se aparta de si mesmo e cria entre ele e si mesmo, na comunicação de si para consigo, um abismo, que nós chamamos de abismo espiritual, incompreensível, não visitado, não buscado por ele, porque durante muito tempo, tudo que realizou, tudo que fez, tudo que construiu, foi projeto de sua autoria. E agora que a dor lhe assola, e agora que a tristeza bate à sua porta, e agora que o colorido da vida se apresenta em cinza ou preto e branco, e agora que os processos depressivos são ameaças, e agora que a vida de sucesso que você tinha não responde na mesma proporcionalidade como outrora, como alguém que plantava muito e batia recorde de safras, mas agora assiste suas plantas secando e se tornando infrutíferas. Ainda que seja a mesma terra, o mesmo sol, a mesma água, as mesmas condições climáticas, o mesmo agricultor. O que está acontecendo? Que a vida não me proporciona mais as mesmas alegrias. O que está acontecendo? Que a vida não me proporciona mais os mesmos resultados. A doutrina espírita então vem explicar a vida como um complexo que é a maior, mais substancial prova da existência de Deus. Porque a ciência, quando trabalha o processo de experienciação, ela trabalha causa e consequência, ou o que Isaac Newton nos ensinou nas escolas, ainda nos princípios, nos preâmbulos do entendimento da física: causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, toda causa vai repercutir em um efeito. Quando Kardec então estuda a relação do mundo espiritual com o mundo material, ele vai partir dessa máxima e de norteamento do que diz a ciência para compreender os acontecimentos, o método da experienciação. Mais do que espíritos batedores, mais do que espíritos vulgos, havia algo que ele respondia com inteligência. Conclui ele então que se o efeito é inteligente, logo a causa é muito mais inteligente do que o efeito. Nós não somos só filhos de Deus, nós somos criatura e resultado da inteligência de Deus no universo. Porque, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo, vamos juntar agora as coisas para ver se esse gordinho faz a gente entender o que ele está colocando. Quando a doutrina diz que nós fomos criados no princípio inteligente, ela não está dizendo que Deus criou única e exclusivamente o homem. Nós dizemos isso com nossa vaidade, nós dizemos isso como produto de nossa imperfeição, nosso interesse de ter alguma distinção na obra de Deus. Tudo na obra de Deus tem o mesmo valor. Só que a justiça de Deus colocou em concorrência toda a sua obra, que nasceu lá no mineral, e aquilo, partícula atômica invisível, que se desenvolve e alcança algum progresso ainda no reino mineral, chama-se o princípio inteligente. Então nós somos vencedores de um processo de criação que começou ainda nas mônadas celestes, do tempo que o tempo não conhece, do tempo que a história não registra e do tempo que a ciência olha para trás, olhando para frente, como um bom motorista olha para o retrovisor para ver se o que nós passamos nos conduzirá a algum lugar. É por isso que é possível dizer que aquela ossada do dinossauro tem 2 milhões de anos, porque ele estuda lá, pelo processo da presença do carbono, qual o tempo que existe. Analisando isso,
Nós somos esse resultado do que evoluiu no princípio inteligente da matéria. Palavra interessante e confusa para você que está em casa agora tomando um cafezinho e me ouvindo. Como assim princípio inteligente da matéria? Somos na matéria o que se modificou e ganhou vida. Mas era no mineral, como é que essa vida se traduz então? Se transporta de átomo para molécula, porque ele vai agora viver no vegetal há algum tempo. E depois se transporta para a fase animal. E depois para a fase hominal, que é o ápice do que nós conhecemos como vida, nesse plano que nós habitamos. Nossa ignorância, Tiago, não nos permite dizer, seria irresponsável de nossa parte, como é esta vida fora desse plano. Eu diria que a nossa ainda é muito rude, muito grosseira e muito acanhada para os planos infinitos de Deus. Dos que nós conhecemos, nós somos um mundo intermediário, mundo de provas e expiação, que estamos saltando agora para o mundo de regeneração. Os mundos ditosos, os mundos celestes, o mundo de luz, vai ter formas de vida, manifestação de vida, muito mais interessante do que essa que nós temos. Os espíritos, os bons espíritos, dizem que nós somos como répteis, quando nos comparam à evolução dos que já voam, dos que se transportam pelo processo da telematéria ou que viajam pelo pensamento. Bom, fazendo essa introdução, digamos assim, científica, mas um esforço enorme para fazer ela acessível àqueles que nunca se ocuparam dessa leitura, dessa observação, mas também aos letrados, a gente vai para o que a gente chama de consequência filosófica e desdobramento moral dessa compreensão. O mundo encara a vida como algo permanente, que não vai acabar. E não é verdade. Tudo acaba, inclusive o nosso plano, porque a obra de Deus não tem fim. Ela está constantemente em expansão. Quem disse isso foi Albert Einstein, mas antes dele dizer isso, Jesus disse: o meu Pai ainda hoje trabalha. Quando o telescópio Hubble apontou para o infinito do universo e sentenciou que havia outras galáxias, outros sistemas maiores do que o sistema solar, Jesus já tinha dito há 2000 anos atrás: há muitas moradas na casa do meu Pai. Assim nós vamos entender que quando nos deparamos, vivemos uma confusão com a vida. Primeiro, que dizem as pessoas que se comprazem na bebida, na droga, nos prazeres imediatos, imediatistas, de que a vida é uma só. Vamos viver, que só se vive uma vez na vida, só se vive uma vez, só tem uma vida, vamos aproveitar essa vida. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês: não é verdade isso. Isso não é verdade. Isso não tem amparo na justiça de Deus, que colocaria você para viver uma vida só, e você nascer num lugar miserável, seco, sem água, vivendo na fome, enfrentando todas as condições causticantes como indivíduo, ausente do conhecimento, presente na ignorância, sem conhecer sequer a luz elétrica, e achar que você tem que ter o mesmo progresso de quem teve a facilidade. Não seria justiça de Deus permitir que você nasça com limitações do corpo físico, cego, surdo, mudo, tetraplégico, sem entendimento intelectual, louco ou doente mental, e tenha que ter o mesmo progresso moral do outro que teve condições muito favoráveis? Seria a justiça de Deus de dar a todos as mesmas oportunidades, e em a gente errando, em a gente claudicando, vacilando, cometendo erros, assim como o professor permite que você repita a 4ª série, hoje é a 5ª, para inaugurar o 6º ano, segunda etapa do ensino fundamental, e depois chegar no 9º ano para inaugurar o ensino médio, e sair do 3º para experimentar a universidade, e depois você sair da universidade para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e até PhD, sem você estudar. Só acontece se você fizer por onde fizer merecer. Mas se você não fizer, não tem problema.
você vai repetir o ano. Você vai voltar a fazer as mesmas coisas. Então, meus amigos e minhas amigas, a vida para a doutrina espírita ela é sucessiva. E eu vou dar um corte agora para você que está em casa e tem leitura bíblica me entender. Quando Jesus quis fazer isso, primeiro Deus quis iluminar toda a humanidade com uma ideia errada, deturpada, errônea, confusa que nós tínhamos de Deus. Nós pensávamos que o trovão era um Deus, que a tempestade era outro Deus, que a revolta do mar era o Deus Netuno revoltado conosco. Para cada intempérie da natureza, a gente atribuiu a manifestação de um Deus, de uma divindade. Deus permitiu que viesse a sua primeira revelação, Moisés. Moisés traz a ideia de um Deus único, todo-poderoso, soberano, justo e bom. E Moisés sobe ao Monte Sinai e desce de lá com a lei de Deus cravada na pedra. Ele traz então um primeiro princípio para a humanidade, que é o princípio da justiça. Mas a humanidade não seguiu com justiça, meu amigo expedito. Lá estava escrito que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Lá está escrito que nós precisamos honrar pai e mãe, não mentir, não adulterar, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não caluniar. Será que os trabalhadores aqui do Centro Espírita Nosso Lar já aprenderam isso? Será que a nossa humanidade ama a Deus sobre todas as coisas? Será que o mundo de hoje, quantos mil anos depois de Moisés, honra pai e mãe? Será que o mundo de hoje não mente, só fala a verdade, não calunia, não adultera, hein? Era necessário que Deus enviasse uma outra presença para iluminar ainda mais a humanidade. E Deus envia nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, o maior espírito, a maior experiência humana que o planeta viveu. Jesus é tão grande, mas Jesus é tão grande, Jesus é tão incomensurável, tão gigante, que ele não cabe na história. A história não comporta Jesus. Por isso a história é dividida antes e depois de Cristo. Não tem acontecimento na humanidade maior do que a presença de Cristo. Então ele vem dizer que havia algo que a humanidade não compreendia para praticar a justiça em Moisés. O que era, meu amigo Luiz? Era o princípio. Sem o princípio do amor, nós não seremos justos. Então Jesus traz o princípio de amor: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. E esse princípio de amor em Jesus, ele conclui com o ensinamento do que é caridade: indulgência com imperfeições alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Bom, bacana esse ensinamento de Jesus, mas a gente faz isso? Aí Jesus disse: se vós me amardes e cumprir os meus mandamentos, me obedecer, eu rogarei ao Pai, eu mesmo vou pedir a Ele, e Ele vos enviará o Espírito Verdade, o Consolador, que vos fará reviver tudo isso que eu tenho ensinado. Isso só vai acontecer, como disse no começo da nossa conversa, em abril de 1857, no dia 18 de abril, quando é lançado o Livro dos Espíritos, que traz uma máxima. Se lembre que aí nós temos a Revolução Iluminista, a razão enfrentando os dogmas. De um lado, o Martinho Lutero e sua bandeira: só Jesus salva, só a conversão à lei, só a palavra debaixo do braço. Do outro lado, a igreja, comprando as indulgências ou vendendo indulgências com a máxima: fora da igreja não há salvação. Tanto que até um dia desses, se não até hoje, no mato, quando o menino adoecia, a gente corria para batizar. Corre ligeiro, batiza esse menino para ele não morrer pagão. Esse menino não pode morrer pagão. Corre logo, chama o padre, traga a velha, traga a água e batiza o menino. Senão nós vamos perder a alma dele, porque fora da igreja não havia salvação. Quando a doutrina nasce, ela rompe com essa barreira de igreja da forma como nós compreendemos. Ela traz a máxima: fora da caridade não há salvação. Aí ela está dizendo que você pode ser ateu, você pode ser candomblessista, você pode ser umbandista,
você pode ser muçulmano, você pode ser evangélico, protestante, você pode ser agnóstico, você pode ser materialista, fundante e dialético, como são os marxistas. Você pode ser o que você escolher, mas se você praticar a caridade, você terá a salvação, não como as pessoas compreendem, porque nós espíritas não cremos na salvação como as pessoas compreendem no sentido da santidade. Nós não cremos na santidade no projeto de nos tornarmos santos. Nós cremos no progresso espiritual. E esse é um compromisso de não levantar a mão e dizer eu mudei porque eu levantei a mão e eu aceitei. Mas é de ser hoje melhor do que ontem. O irmão que está me ouvindo na bicicleta, que é meu irmão, literalmente ele sabe por quê. Ele conhece uma norma que a gente tem na nossa irmandade que diz assim: um dia de cada vez. Só 24 horas, só um dia, só hoje. A nossa programação ela parece ser muito semelhante a isso. O esforço é de hoje ser melhor do que ontem, é amanhã ser melhor do que hoje. Eu creio que assim eu tenha feito um esboço do que é a nossa moral. Então, o Espiritismo é ciência, filosofia, e o seu aspecto moral é todo Jesus. Agora então, meu amigo, vamos para o que nos interessa. A consequência espiritual dos fatos. Se o mundo crê em apenas uma existência, unicidade da existência, e essa vida se encontra numa encruzilhada histórica, comprometida, arruinada, sem apresentar alternativas, que fim tem um estudante que o diretor diz: você não passou, nunca mais apareça na escola, vá-se embora, não vai ter escola nenhuma mais para você? Que fim vai ter um estudante desse? Nunca mais escola nenhuma vai abrir para você. Esse estudante vai desistir de estudar. Que fim tem aquele trabalhador cujos seus serviços são prestados, mas todos se juntam e dizem: ninguém mais quer o seu serviço? Ele vai parar de trabalhar. Essa pessoa que crê numa vida única, na unicidade da existência, viver uma vez e ganhar eternamente o gozo e o prazer do paraíso, ou eternamente o mármore, o fogo e o enxofre do inferno. Diante dessa encruzilhada, em que a razão é lhe tirada, em que os processos do seu aparelho sensório lhe desconecta de Deus, por isso eu falei da conexão lá atrás. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Se você vai para a academia malhar o seu corpo, ficar bonito, bota hidratante, estica para lá, estica para cá, de nada adianta se você não estiver cuidando do seu espírito, porque os espíritos não enxergam em nós um corpo. Nós nos apresentamos pelo perispírito. E essa pessoa infeliz, triste, sem perspectiva, cujas portas estão fechadas, e cujo discurso moral da sociedade, que já é uma condenação no mundo, aponta para uma condenação depois da vida. Que fim nós podemos concluir que será desse triste episódio? Assim, as pessoas, nesse estágio de desconexão, desprotegidos, desamparados, fugindo desse grande arcabouço que nós trazemos, porque esqueci de dizer, Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor, e a doutrina traz o conhecimento. E o primeiro conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de nós. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. A quarta pergunta que a gente precisa responder é: por que eu existo? Porque o Brasil varreu quase 600 mil vidas. E todos nós aqui presentes conhecemos alguns amigos ou parentes que desencarnaram. Mas nós estamos aqui. Alguém já parou para perguntar por que eu continuei? Por que eu fiquei? Porque muita gente morreu, desencarnou mais moço do que eu. Porque eu perdi amigos quando eu estava ainda no ginásio.
que é que eu estou aqui? Por que é que eu continuo presente? Assim como na escola você se ocupa do conhecimento para se transformar e transformar o mundo, a vida exige de nós essa complexão, que é diferente de compreensão. Complexão no sentido de entender esse grau de complexidade. Aí as pessoas fora desse campo de conhecimento se desesperam. E a gente tem tratado isso dentro da perspectiva, primeiro espiritual, desconhecendo a perspectiva científica, da medicina, que esses campos depressivos, esses assaltos depressivos, são uma doença. Nós espíritas compreendemos que é uma doença, como todas as doenças, que é anunciada primeiro no perispírito, e ela repercute, se somatiza no corpo físico. O corpo físico, se bem cuidado, é como essa roupa. Se eu não me sujar, se eu lavar direitinho, se eu tratar bem, vai chegar em casa do mesmo jeito. Eu cuidando dela. É o espírito cuidando do meu corpo, ele vai ficar bacana. Se eu não cuidar, ele vai estar sujeito a todas as ações, que tudo que é perecível está, e vai comprometer a minha saúde. Mas começa com o descuido do espírito. Então, meus amigos e minhas amigas, se esse conhecimento não transforma e não acessa o centro pulsante que gerencia as emoções, contente ou descontente, satisfeito ou insatisfeito, triste ou alegre, feliz ou infeliz, muito subjetivo, que é o nosso aparelho sensorial e a nossa forma de se relacionar com a vida, nós não vamos resolver esse problema. Porque nessa encruzilhada, nesse drama, mesmo as pessoas, os amigos, os vizinhos, os parentes, os irmãos, os cônjuges, mulheres, esposos, não sabem como lidar. E quando não sabe lidar, sabe o que é que faz? Solução medicamentosa. Um remédio para dormir. Fulano está melhor? Tá, deu remédio a ele, acabou de dormir agora. Pelo menos está sossegado, está dormindo. Acorda! Um dia desse eu perguntei a meu médico, endocrinologista. Uma conversa que a gente teve, ele sugeriu ao colega dele, médico também, que passasse para o paciente X, que a gente não diz o nome, um remédio para dormir. A gente estava na entresala da clínica e eu ri. E perguntei, doutor Cláudio, e não tem um remédio para acordar, não? Aí ele olhou para mim e disse, como assim um remédio para acordar? Porque vocês têm remédio para dormir e vocês têm droga para não dormir. E para o cabra acordar? Ele disse, acordar como? Acordar, perceber o que é a vida, quais são os problemas, ter distinção, governar a sua vida com sobriedade, com discernimento, sendo capaz de distinguir o que é bom, o que é belo, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Ele olha para mim, dá uma risada longa e depois disse, isso não existe não, se isso existisse, isso era Deus. Aí eu respondi para ele, o senhor respondeu a minha pergunta, esse remédio é Deus, mas nenhum médico passa, porque não vende na farmácia. Esse remédio é a presença de Deus, esse remédio é a presença divina. Mas para o homem administrar a presença divina nele, ele precisa entender ele. De mamãe. Vou dar uma pausa aqui e vou. Enrolaram a gente com essa árvore. Eu plantei duas na porta de casa, que o pessoal dizia que espantava a muriçoca. Elas passaram a chamar a muriçoca lá na minha rua. Ei, vem pra cá, pra casa de Gilberto. Você sabe por dia aí precisa de muriçoca? Então essa ausência do homem, o homem não sabe o que é. E a gente tem então a solução medicamentosa. Dorme, acorda, passa o dia triste, mais tarde, mais droga para ele dormir. E quando é que eu vou abrir os olhos e enxergar a vida? É por isso, meus amigos, que a doutrina é difícil de ser trilhada. É por isso que essa casa recebe centenas de pessoas, se não milhares, no período que ela está aberta. Muitos chamados, poucos os escolhidos.
Porque aqui não tem uma placa com o nome, seus problemas se acabaram-se. Pare de sofrer, entre, pare de sofrer. Quando o sujeito entra, eu vou dizer a ele que ele sofre, que todo mundo no mundo sofre, que Jesus sofreu, que Maria, Mãe Santíssima, sofreu, que tudo que a gente conheceu, que botou o pé aqui e viveu, sofreu. Por que ele não sofre? Mas vou explicar para ele que o dever que ele tem para melhorar de vida, se melhorar e alcançar o progresso espiritual, é um dever que ele tem dele para consigo. E aí a gente apresenta a ideia da reforma íntima, a prática do evangelho no lar, a fluidoterapia com a água fluidificada, o passe espiritual para reagrupar o seu aparelho, seu corpo energético. É pouco compreensível isso numa sociedade que está acostumada a tomar remédio, numa sociedade que numa conversa que a gente tem no momento de lazer. Eu recebi umas visitas de minha esposa agora na chácara, estou morando lá no sítio do vovô, e a menina disse: está me dando um negocinho aqui, vocês têm remédio para dor de cabeça? Eu digo: esse negocinho que você tem é dor de cabeça? Ela disse: eu acho. E por que você acha? Porque eu acho. E por que você acha que acha? Ah, menino, porque eu acho. E se não for dor de cabeça? E se for alguma coisa no seu sistema nervoso, cuja consequência, a repercussão fisiológica se dá no sentir a cabeça? Os orientais, os chineses, eles querem aliviar a dor de cabeça e dar uma massagem num ponto do pé aqui, você fica bom da dor de cabeça. Me dê seu pé, vai lá, vai. Passou, vai-se embora. Nós nos conhecemos muito pouco. E a ideia que eu estou falando do remédio é apenas para dizer que a gente tem uma tendência a querer ficar livre do sofrimento imediato. Nós não queremos compreender o sofrimento. A gente quer ficar bom. A gente tem uma dor, corre para o pronto-socorro, diminui a injeção, que eu quero ficar bom. Depois eu só investigo o quê? Agora eu quero ficar bom da dor. Me dá um negócio aí para passar essa dor que eu não aguento mais. Aí o médico lhe dá a injeção, você fica bom da dor. Você volta lá para fazer os exames? Você faz a bateria de exame? Porque no outro dia você não tem dor. Na semana que vem você não tem. Aí os papelzinhos dos exames você bota lá debaixo da televisão, debaixo de alguma coisa. Está aqui, qualquer hora dessa eu vou lá ver o que é que eu devo. O tempo vai passando. E aquela dor, não, nunca mais tive, graças a Deus, estou bonzinho. Aí ela vem de novo, corre para o pronto-socorro. Me dê um remédio que eu estou com dor, quero ficar bom. Bom, eu vou afunilando aqui então, para nós chegarmos próximo das nossas conclusões. O Setembro Amarelo trata da valorização da vida, porque cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo atentam contra a sua própria vida. Se lá na lei de Moisés, que eu falei para vocês no início, no começo da nossa conversa, lá em Moisés, o princípio de justiça, trazido do decálogo divino do Monte Sinai, está lá: não matarás. Também inclui não matar a si próprio. E a luz que a gente traz para esse momento tenebroso que vive o mundo, inclusive para esse que acomete esse absurdo: não se mate, porque você não morre. O espírito persiste e sobrevive à morte do corpo físico. Você vai ficar agonizando do outro lado da vida. Você vai ficar reclamando a misericórdia e assistência da espiritualidade. E o pior de tudo, você vai assistir de lá de cima ou de lá de baixo, que os problemas dos quais fizeram você cometer o suicídio foram naturalmente solucionados. Tudo nesse mundo que a gente vive tem solução. Tudo vai encontrar no final da equação uma solução. E a gente precisa estar de pé para assistir essas soluções acontecerem. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com problemas que pareciam aparentemente insolúveis? Quantas crises nós tivemos que pareciam intermináveis? Quantas dores nós sofremos que pareciam não cessar? Quantos maus nós vivenciamos no campo das emoções, em período de tristeza, que a gente disse: eu queria agora que o mundo acabasse, que Deus fizesse um buraco e eu caísse para dentro. Quantas vezes nas nossas vidas nós tivemos momentos de tormenta? Quantas vezes nessa vida nós choramos?
Quantas vezes, na arte de amar, de se iludir, desiludir, a gente prometeu que não ia se apaixonar por mais ninguém, não ia amar mais ninguém, e de repente nos encontramos amando de novo? Quantas vezes nós prometemos que não íamos mais fazer isso ou fazer aquilo, rompemos, e de repente nos reelaboramos, e agora estamos fazendo mais e melhor. A vida é o grande desafio da vida, do mundo. E esse desafio, ele é ímpar, ele é diferente. Assim como a dactiloscopia marca as impressões digitais distintas de um dos outros, a nossa vida são provas distintas, mas nós ficamos assistindo a prova do outro. Como na escola, o aluno que não estudou estica o pescoço para ver como é que o outro respondeu a prova. Deixa eu ver como foi que ele botou. Vou dizer aqui uma brincadeira para os internautas. Quando eu fazia a 5ª série em 1978, os meninos me perguntavam que eu era bom, na escola eu era dos melhores. Na aula de história, na prova de história, só viu cochichado: Gilberto, ei Gilberto, como era o nome de Tiradentes? O nome de Tiradentes. Eu respondi com o nome do meu pai. Eu para brincar, eu disse Joaquim Francisco de Santana. E correu dentro da sala e metade da sala respondeu Joaquim Francisco de Santana. A professora Maria do Carmo, na outra semana, chama e entrega a prova. Eu tirei 10, fechei a prova. E ela parou e disse: gente, eu estudei, pesquisei. Quem é Joaquim Francisco de Santana? Que a sala todinha respondeu Joaquim Francisco de Santana. Quem é? Eu me levantei e disse: é meu pai, professora. No que ela, entendendo o que aconteceu, morreu de rir. E os meninos olhavam para mim e disseram: vou lhe pegar lá fora, tá lascado, do portão você não passa. E eu disse: então eu estou apanhado mesmo. Como eu era muito popular, muito brincalhão, me safei dessa. Mas eu estou usando isso para dizer para vocês: em eu acertando, induzi todo o resto da sala ao erro. É para dizer que na vida da gente, se a gente presta atenção à prova do outro, a gente não só perde a oportunidade de aprender, como erra e deixa de responder as questões que são próprias a gente. Então pare de dizer que você não é mais feliz porque se sua mulher fosse assim, ou seu marido fosse daquele jeito, se você trabalhasse naquela empresa, se você morasse naquele lugar, se você tivesse nascido não sei na onde, se você fosse morar em determinado país, se você tivesse isso, se você tivesse aquilo, se você tivesse a oportunidade que fulano teve. Pare! Porque a vida de fulano é de fulano, a sua é a sua, nunca vai ser igual a dele. E a doutrina espírita explica isso através da lei das desigualdades. Nós somos pessoas diferentes, respondemos ao mundo de forma diferente. E se você tiver 13 filhos, como minha mãe teve, Dona Glorinha, pariu 13, não tem um que pareça com o outro no sentido de compreender o mundo. Somos muito distintos, ideológico, programática, cultural, politicamente e espiritual, piorou ainda, muito pior. Compreendemos o mundo de forma distinta. E se você não entender que você é uma individualidade e os desafios que você tem no campo do seu indivíduo lhe são próprios, são só seus, ninguém lhe tira. Mas as conquistas que você tiver também são só suas. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça come, o ladrão rouba, ajuntei tesouro no céu. Por isso que a palavra tesouro em Jesus era muito presente. Era por isso que ele dizia: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o que é o seu coração? O que é que você sente? O que lhe dá contentamento? O que lhe traz satisfação? Que música você ouve que lhe apraz, que lhe agrada? Que tipo de literatura lhe deixa mais feliz? Que tipos de pessoas lhe deixam mais contente? Essa revisão a gente tem que fazer, porque a vida empurra a gente para os elementos tóxicos, ditando como a gente deve se comportar, ditando como a gente deve agir. Por isso as pessoas hoje têm vergonha de chorar. Por isso as pessoas hoje dizem: eu não choro,
Por isso, quando a gente encontra alguém chorando, a primeira coisa que o outro diz é: não chore não. Por que isso? Por que está doendo? Eu vou dizer que não está doendo. Se quando a gente vai ao médico, ele diz: olha, de 0 a 10, qual a intensidade de sua dor? Eu vou mentir e vou dizer que não é nenhuma? Por isso a gente precisa respeitar a pessoa. A pessoa com o tesouro que ela guarda, que eu não conheço, você não conhece, os sentimentos que ela tem. Por isso a gente precisa de uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Vida em plenitude. Por isso a gente precisa viver mais na perspectiva do Espírito do que na perspectiva materialista. Por isso a gente deve viver mais o primeiro conceito, ou o segundo conceito que Deus trouxe ao mundo, que foi o conceito de amor trazido por Jesus. Qual foi o dia que você olhou nos olhos do seu filho para dizer que você o ama? Qual foi o dia que você olhou nos olhos da sua companheira para dizer de toda a verdade, de todo o teu coração, de todo o teu corpo: eu amo você e você é muito importante para mim. Minha vida tem muito sentido com a sua presença aqui dentro de casa. Porque você fica perguntando pelo seu filho como foi o dia na escola, se você não se dispõe a ir lá com ele, abrir o caderno dele e responder as questões juntos. Porque você não mergulha no coraçãozinho dele e pergunta por que é que hoje ele está triste? Cadê aquele sorrisão de papai que você costuma sorrir? O que é que ele está fazendo você desse jeito? Por que é que você está assim? Onde é que eu posso ajudar? Olha eu aqui. Vamos atravessar esse negócio junto, vamos fazer junto. Nós vamos nos distanciando. E o mais, nós vamos nos orgulhando de ser ruim. Porque quando alguém reclama pra gente que está sentindo, a gente ainda responde: quer ver coisa do lado de cá? Você não sabe de nada, eu tenho sofrido, né? Me lembro que eu fui ao consultório do meu médico, doutor Itamar, no período pré-cirúrgico, para fazer uma cirurgia de fístula. E eu escutava as histórias e morria de rir. Dizia: parceiro, eu vou botar para gravar, vou botar meu celular para gravar, que é para eu levar para uma palestra. Porque um dizia: eu tenho crise de hemorroida terrível, sangue que eu tenho que usar absorvente. Outro dizia: a minha é pior, que ela é por dentro, transforma aqui fora, fica na carne viva. Outro dizia: eu que tenho fístula transinfecteriana. De ponto, eu vou sair daqui que eu não sou nada, meu negócio aqui é uma besteirinha, eu estou aqui à toa. Cada um para dizer que sofria mais do que o outro. É um campeonato de sofrimento. Coloque os seus ouvidos à disposição dos que sofrem, porque o sofrimento ele não começa grande não, mas ele ganha proporções como uma onda, à medida que eu não sou atendido na dor que eu tenho, que eu não sou ouvido. Tudo o que o mundo precisa é de acolhimento. Pare depressa. Para que essa velocidade toda? Acolha, ouça. Eu sou meio louco. Um dia desses, no mercado, no terminal de ônibus aqui de Juazeiro, eu fui a uma loja de limpeza comprar produtos para a piscina lá da chácara. Olhei para o terminal do ônibus e vi os espíritos, um grupo, no caso 2, induzindo o sujeito ao suicídio, inspirando ele, intuindo ele: vá para frente do ônibus ou vá para ali, e tentando chamar ele mais para diante, Adolfiano, ABR, qualquer coisa desse tipo. E eu tive essa percepção e falei para minha companheira. Então ela diz: vamos orar por ele. Eu disse: não dá tempo, eu vou agora conversar com ele. Fui lá, agarrei ele, abracei ele, ficou sem entender nada. O que é isso, o que é isso? Eu disse: rapaz, foi Jesus que mandou ele abraçar aqui, fica aí. Eu não sou doido, você também não é doido não. E o que foi? Você está pensando em se matar? Quem lhe disse? Digo: Jesus, seu anjo da guarda, eles gostam muito de você, não faça isso não. Aí comecei por intuição: tudo que está acontecendo vai ser resolvido, você vai voltar para casa, eles não vão fazer mais isso com você. Eu fui só jogando, o cara começou a chorar copiosamente. E se eu fosse embora? E se o sujeito chega no centro espírita, meu amigo Expedito, hoje, sofrendo, e hoje é sábado, e você diz para ele assim: hoje não, porque o atendimento fraterno aqui é quarta-feira. Venha quarta-feira, 5 horas, dê seu nome a Luiz, que a turma lhe atende na quinta, sexta-feira você vem para o passe, sábado você vem para a doutrinária. O sujeito veio hoje, você espera ele quarta-feira, segunda-feira o dia amanhece com a notícia que ele se jogou da ponte em Juazeiro e ele morreu.
Por que a gente cria essa burocracia para atender as pessoas? Por que a gente desconfia? Por que você em casa não está ouvindo e valorizando o que está acontecendo? Por que nós não procuramos profissionais? Ajuda profissional. Gente, a psicologia é uma ciência, como todas as outras ciências. A psicóloga ou psicólogo vai lhe dar ferramentas de intervenção emocional que você vai dar na sua vida, que vai lhe auxiliar a resolver o problema que você tem. Eu não faço isso. O comprimido da farmácia não faz isso. Aliado ao centro espírita, à evangelioterapia, à água frutificada, ao passe magnético, ao atendimento fraterno, à prática do evangelho no lar, à mudança de conduta, à aquisição de outras amizades espirituais que vai ampliando a nossa vida, você vai enaltecendo, não, vai nutrindo, fortificando a sua vida até chegar nesse ápice que a gente considera o homem integral na sua totalidade. Por isso nós não podemos negar o acolhimento. Ouça essa pessoa, guie, mostre a vida para ela, apresente o mundo colorido, apresente a casa espírita. A hora é do compromisso para a vida, porque nesse momento o mundo vive uma peneira. O mundo de regeneração está em construção. E os espíritos recalcitrantes, oponentes ao progresso, estacionados, esses que são resistentes, eles encarnaram compulsoriamente. Minha última doutrinária, numa exegese fantástica que eu fiz na literatura espírita para chegar a essa conclusão, são os exilados de capela, que não tiveram progresso moral, mas tiveram muito progresso intelectual, vieram tudo de uma vez. É por isso que nós estamos num mundo em que, a despeito de muito conhecimento e muita tecnologia, a gente vê muito negacionismo, muita tolice, muita bobagem, muita mentira, muito fake news, muita negação do que é científico, do que é verdade nesse período pós-verdade. É um turbilhão de acontecimentos. Mas se nós distinguirmos com os olhos dos espíritos, vamos concluir que a vida prevalece, ela pede passagem e pede uma intervenção. Porque Jesus é o médico de homens e de almas. E Ele nunca partiu, nunca nos deixou. Ele está aqui, atendendo aqui, na sua igreja, na sua casa, na sua rua, no seu cantinho de oração. E tem os seus obreiros, a espiritualidade, que quer da gente apenas um movimento que diga: eu quero melhorar. Eles estão presentes para fazer você melhorar. Tem uma coisa, eu sempre digo nos meus cultos ecumênicos, quando eu vou e os pastores arregalam os olhos para mim, eu digo muito isso. Tem uma coisa que Deus não faz. Normalmente um deles pergunta: o que é que Deus não faz? Digo: nem Deus faz. Deus não salva quem não quer se salvar. Essa evolução é um produto nosso, uma conquista nossa, de mim para comigo, porque é resultado do uso que eu vou fazer do meu livre-arbítrio, de minhas escolhas, mas consciente que todas as minhas escolhas serão ponto positivo com as notinhas azuis da professora Maria do Carmo, ou os pontos negativos com as notinhas vermelhas da professora Maria do Carmo, que vai dizer: está em recuperação, vai repetir de ano, vai voltar para trás, vai fazer o supletivo, parar de estudar você não pode, porque o mundo exige que você estude. Então a gente não para de reencarnar, até atingirmos essa condição de nos tornar co-criadores, no sentido de reencarnar, voltar à carne, porque a tendência é ir desmaterializando. Essas mudanças todas chamam para essa grande complexão dos desafios. O mais vulnerável de tudo no mundo agora, de tudo no mundo, é a mente humana. Nunca foi tão fácil enganar como agora. Como é que você tem tanta educação, tanta informação, tanta coisa na internet, tanta coisa que cabe não sei quantos mil livros dentro desse aparelho aqui que eu tenho aqui, não sei quantos. Tem todas as obras de Karl Marx, o Capital, as obras de sociologia, antropologia, abordagem sociológica, análise de conjuntura, todas as obras básicas da doutrina espírita estão aqui dentro. Qualquer lugar que eu tiver no meio do mato, se eu quiser abrir, vou lá no coraçãozinho dele, abro, faço minha leitura. E por que é que minha mente ainda é tão vulnerável, tão suscetível a cometer e tomar decisões na direção dessas tolices que o mundo está mandando? Porque falta reinar na mente a condição da gerência do Espírito. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente.
Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a vida, que Deus seja por nós. Bom, então a gente vai encerrar fazendo nossa oração, Ave Maria de Schubert. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, in hora mortis, in hora morte nostre, in hora morte nostre, in hora morte nostre. Ave Maria. Que podemos voltar às nossas casas na paz do Senhor e orar por todos aqueles que sofrem, que estão pensando em suicídio, estão pensando em feminicídio ou em aborto. Que possamos, Senhor, dar as mãos, como diz Gilberto, nos preocupar um com o outro, fortalecer essa aliança, para que possamos sair daqui, Senhor, melhores,
Muito obrigado à espiritualidade maior que nos atendeu, que nos proporcionou esse momento em amigos e família, e que possamos voltar para os nossos lares, que assim seja.